Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui na TV Câmara e também nas nossas redes sociais. A gente conversa com conselheiros, com procuradores, com auditores. A gente abre as portas do tribunal para que você conheça o trabalho de todos. As nossas reportagens de orientação e de fiscalização. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos conversar com o procurador do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataide, e é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa TCM Notícias. Prazer é todo meu, Luiz. Agradeço muito pela oportunidade de dialogar com você e com as pessoas que nos assistem. Procurador, a gente tem sempre conversado aqui, quando traz um conselheiro, um procurador, um auditor, porque é uma TV aberta, então nós estamos trabalhando para abrir cada vez mais as portas do Tribunal e do Ministério Público para a sociedade. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é o Ministério Público de Contas junto ao TCM, qual é a responsabilidade e o que ele faz. O Ministério Público de Contas é um ramo do Ministério Público brasileiro que atua perante os tribunais de contas. A população sabe que para cada ramo da Justiça há um ramo específico do Ministério Público e o nosso ramo atua junto aos tribunais de contas, no nosso caso o TCM, fiscalizando o dinheiro gasto pelos prefeitos, pelos presidentes de câmaras e demais ordenadores de despesa. A realidade, ela é um pouco diferente do Ministério Público de uma forma geral, que atua recebendo em diversos crimes, né? Defesa do consumidor. O Ministério Público de Contas, ele atua especificamente no que trata do município, Prefeitura e Câmara Municipal? Exatamente, é o gasto público. Todas as ações dos prefeitos e presidentes de câmaras e demais ordenadores que impliquem em gasto público, aí entra a competência nossa e do Dia do Cidadão. Dos impostos. Exatamente. E esse trabalho, como é que ele é feito? Através de reclamações, denúncias, acompanhamento, prestação de contas, tudo que é enviado pelo tribunal passa pelo Ministério Público? Exatamente. Todos os processos sujeitos à apreciação do tribunal recebem um parecer do Ministério Público de Contas. Depois da tramitação do processo, ouvido o gestor, a gente emite um parecer e esse parecer é encaminhado para o conselheiro relator, que vai fazer o seu voto e levar para a sessão do tribunal para julgar. Além desse processo, nós temos um trabalho, que é um trabalho bem interessante, de ouvir o cidadão. Nós nos aproximamos do cidadão, nós temos a nossa ouvidoria, e a nossa ouvidoria ela é demandada, o cidadão querendo apresentar uma denúncia de alguma irregularidade que ele constata no seu município, ele demanda a nossa ouvidoria, e através dessa ouvidoria nós agimos, apuramos esses fatos trazidos e depois, se for o caso, nos dirigimos diretamente ao gestor ou então representamos ao Tribunal de Contas. Nós vamos falar mais sobre o trabalho da ouvidoria, que o senhor é ouvidor do Ministério Público de Contas, né, junto ao TCM. Vamos falar mais, vamos falar sobre esse trabalho, o que está sendo este ano, mas a gente continua falando, por exemplo, se há uma prestação de contas do prefeito, se há uma obra sendo construída no município. Isso vai primeiro para o Ministério Público de Contas avaliar o que acontece? É possível que sim. Depende da seguinte situação. O cidadão pode denunciar direto ao TCM. Certo. Aí, ele denunciando ao TCM, o relator vai analisar se aquela denúncia é cabível ou não. O TCM vai instruir aquela denúncia, ou seja, uma área técnica do TCM vai analisar aqueles autos. Depois da tramitação, ele passa por nós antes de chegar ao conselheiro. E há a outra via que pode passar diretamente por nós. Sim, funciona mais ou menos como o Ministério Público aberto na questão de ser provocado? O Ministério Público de Contas, ele precisa ser provocado ou ele age por si só? Ele pode agir por iniciativa própria. A gente ouve muito, por exemplo, a imprensa tem um papel fundamental. Sim. Né? A imprensa aqui do nosso estado tem um papel fundamental, a gente vê publicação de matérias e se a gente constatar que ali há algum fundamento, a gente pode estar a um procedimento administrativo de apuração e nesse procedimento colher informações para verificar a veracidade desses fatos trazidos. Necessariamente, então, não precisa do cidadão acionar o Ministério Público. Quando ele vê que há alguma denúncia através da mídia, ele pode agir.
Exatamente. Ao contrário do judiciário, ao judiciário aplica-se o princípio da inércia, ou seja, o juiz não age de ofício. Os fatos estão trazidos ao juiz. O MP não, o MP impulsiona, o MP é provocador. Ele, como advogado da sociedade, essa é a sua principal vocação. Procurador, nós vamos continuar conversando, mas eu queria chamar a atenção do nosso telespectador para assistir o que aconteceu na primeira Câmara do TCM. Veja. Na sessão desta terça-feira, dia 21 de outubro, a primeira Câmara analisou a pauta número 137 e julgou 103 processos. Foram aprovados balancetes e aposentadorias. Participaram da sessão os conselheiros Daniel Goulart e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo, o procurador de contas José Gustavo Ataíde, a tradutora Vanúzia Oliveira e a secretária de plenário Lorena Simão. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Muito bem, você viu aí a análise dos processos pelos conselheiros, procuradores, né? No trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, e nós estamos conversando com o procurador do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde, nesse trabalho de abrir as portas cada vez mais do Ministério Público de Contas e também do TCM. Hoje há um trabalho de sintonia entre o Ministério Público de Contas e os conselheiros. Nós estamos lá, eu estou lá há 9 anos, eu vejo que me parece, e o que dá para perceber, é que é um trabalho conjunto, principalmente de orientar as prefeituras. É isso? Há 26 anos atrás, Luiz, eu tomei posse lá no cargo de procurador do Ministério Público de Contas. E desde aquela época a gente se ouvia muito o lema que era orientar para não punir. Então, obviamente que a gente sabe que o prefeito agindo de acordo com a lei, isso se evita muitos problemas. Para o prefeito, para o cidadão, né? O serviço público ele sai com mais fluidez, ele sai com mais celeridade. Então é sempre bom orientar. O Ministério Público tem participado, o procurador, de eventos do tribunal, sempre como parceiros, os encontros regionais. Isso é uma forma de levar para o cidadão a orientação para os prefeitos, vereadores e participação do cidadão também? Exatamente. Essa é a porta de entrada, eu diria, dessa aproximação que é necessária e é importante que haja entre o tribunal e o Ministério Público de Contas, do cidadão, do vereador, do secretário, do cidadão comum, que muitas vezes participa desses encontros, né? Eu acho sempre importante, a gente participa, a gente agradece, inclusive, ao tribunal pelo espaço que nos cede, a gente participa da abertura, traz a nossa mensagem, coloca a nossa pauta, né? As nossas ações de iniciativa própria, temos algumas ações estratégicas e é sempre importante esse espaço. O Ministério Público de Contas trabalhou muito este ano nos encontros regionais a acessibilidade, né? O Procurador-Geral Henrique Pandim foi aos municípios, né? Porque é um direito do cidadão, né? Que as prefeituras possam, as câmaras municipais também, investirem em acessibilidade para o cidadão. Exatamente. Quando a nossa Constituição preconiza que um dos objetivos é promover o bem de todos, todos significa todos. O Estado ele deve atuar principalmente, primordialmente, para quem mais precisa dele. E para o Brasil ser um país acessível a todos, para que todos exerçam a sua cidadania, o seu direito à cidadania, a Constituição previu os direitos da pessoa com deficiência. E nós temos focado nisso. A nossa carreira tem uma campanha, Ministério Público de Contas pela Acessibilidade Local. Foi, inclusive, a mentora dessa campanha, uma colega nossa, uma querida amiga Maísa, que atua aqui junto ao TCE, procuradora. E na esteira dessa política, dessa campanha, nós lançamos a nossa atuação para desenvolver o município nesse aspecto da acessibilidade. É uma parceria nossa com o TCM, são vários parceiros, TCM, Ministério Público Estadual,
CREA, CAL, Associação dos Deficientes do Estado, e nós fiscalizamos obras na fase da concepção. Uhum. Eu vou me alongar um pouquinho, porque esse tema nos traz muita satisfação, porque a atuação tradicional, você recebia denúncia através da ouvidoria. A obra foi construída sem acessibilidade. Você ia na obra, fiscalizava a obra, não, realmente foi descumprida a lei aqui. E aí tramitava o processo até ao final e descobrir quem que errou, aí ia discutir a responsabilização. Ou seja, a obra tinha sido executada, já pronta, executada, o custo para resolver aquele problema muito grande. E aí a virada de chave foi a gente analisar a obra na fase da concepção do projeto. Pela lei de acesso à informação, o município é obrigado a colocar o projeto no site. A gente vai no site do município, avalia o projeto e vê se está tudo ok. A partir do momento que a gente constata irregularidade, a gente solicita uma reunião com o prefeito todos participaram. A gente já fiscalizou mais de 80 obras. Também dos prefeitos? Dos prefeitos. Tem sido significativo. Exatamente. Tem um caso até interessante que o prefeito que participou da reunião, ele é cadeirante. Então ele ficou muito sensibilizado, achou excelente. 100% das obras foram resolvidas, quase 100% foram identificados problemas, mas aí quando você leva nessa fase, o prefeito agradece. Então tem sido... E é antes de construir, né? Exatamente. Que é o fundamental, igual o senhor está falando. Evita o gasto, né? Porque o gasto para corrigir o projeto é mínimo. Não foi investido nada na obra ainda. Não tem licitação da obra em si ainda, né? A obra não começou, quer dizer, não precisa de quebrar nada e tal. E é interessante, o senhor falou de um prefeito que é cadeirante, e lá ele já tinha, quer dizer, problema no projeto. Exatamente. Imagina outras prefeituras. Exatamente. A gente identificou que a formação na faculdade não foca tanto nessa questão da acessibilidade. E às vezes você olha uma rampa, o olhar leigo acha que é acessível. Tá normal, mas né? se a inclinação não for correta, o que aparentemente é acessível, na prática acaba não sendo. E o Ministério Público tem acompanhado de perto isso aí? Esse trabalho? Temos. E não só na questão do projeto, mas também na execução? Exatamente. Muito bem lembrado. A gente analisa o projeto, o projeto é corrigido, muitas vezes é necessário uma nova licitação, cancela aquele edital, republica o edital, já com todas as falhas corrigidas, mas a gente acompanha a execução. Já vimos caso de no papel tá tudo ok e o pessoal errar na execução. Que louco. Igual o senhor está falando, uma inclinação de uma rampa pode inviabilizar o projeto. Exatamente. Né? Aí, muito bem. Para você ver, telespectador da nossa TV Câmara e também das redes sociais, a importância do tribunal, que não é só fiscalizar, é orientar principalmente, mas para que não haja desperdício do recurso público. Olha, eu vou mostrar agora para você um outro trabalho do tribunal, que foi uma reunião online para discutir o formato de envio de informações ao tribunal, que é outro caso também importante, que é de instruir o prefeito, o vereador, o controlador interno, para que mande as informações da forma mais correta para o TCM. Veja. Nesta segunda-feira, 20 de outubro, o TCM de Goiás promoveu de forma online a reunião técnica extraordinária dos grupos de contabilidade e de sistemas. O encontro reuniu profissionais das prefeituras e auditores do tribunal para alinhar orientações sobre o envio de dados para o sistema Colare, como a matriz de saldos contábeis, aposentadorias, pensões, concessões e parcerias público-privadas. Durante a reunião, foram apresentadas as atualizações dos módulos do sistema, além de instruções práticas sobre o cadastro de editais e contratos. O encontro teve o objetivo de garantir mais padronização, segurança e transparência nas informações enviadas pelos municípios goianos ao tribunal. Muito bem, você viu aí a reportagem desta reunião online que aconteceu no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Estamos conversando com o procurador do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde, falando de temas importantes, fundamentais. Outro tema também que o Ministério Público está trabalhando é a questão dos lixões. Quando é que isso vai ser resolvido, procurador? Porque tem quanto tempo que nós estamos falando sobre este assunto
E é difícil essa evolução para que acabe com os lixões? Esse é um problema antigo que ocorre no Brasil inteiro. A gente já atua nisso há muito tempo. Quem começou a atuação do MPC, nesse caso, foi o Dr. Regis, meu colega, uma parceria com o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, do Ministério Público do Estado. E desde lá a gente tem tentado com que os municípios destinem adequadamente seus resíduos sólidos, ou seja, que eles não joguem o lixo coletado que a sociedade produz no lixão. A destinação correta é no aterro controlado, o aterro licenciado. Então é um problema antigo, avanços muito tímidos no começo, mas de uns 2 anos para cá, 3 anos para cá, houve um avanço importante, graças à atuação das promotoras e dos promotores de justiça, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e a gente está trazendo essa discussão para o âmbito das contas. O Tribunal de Contas já emite um alerta nas contas dos prefeitos, no parecer prévio que o Tribunal emite anualmente em todas as contas dos 246 municípios, é feito um alerta sobre a importância de se destinar adequadamente o resíduo sólido e de implantar a coleta seletiva. São obrigações decorrentes da lei do marco regulatório do saneamento. Mas a gente está entrando esse ano mais especificamente, entrando mais, eu diria assim, mais no corpo a corpo. Nós, em parceria com o TCM acolheu a nossa tese, entrou no plano anual de fiscalização do TCM, fiscalizar concretamente, especificamente, os municípios onde reside mais de 70% da população do Estado. Mais de 70% da população do Estado de Goiás reside em 10% dos municípios. Nos 10% dos maiores municípios, cerca de 25 municípios, reside mais de 70% da população. Então, em relação a esse município, foi feito um questionário, os prefeitos terminaram de responder, está na fase de compilação dos dados. Assim que tiver compilados os dados, nós vamos começar um diálogo com esses prefeitos para... Pois é, porque esse é um problema que tem que ser resolvido no estado inteiro. Mas se já resolve nesse momento mais próximo 70%, já, como o senhor está dizendo aí, 70% da população em alguns municípios só, né? Exatamente. Assim, todos serão fiscalizados, mas nesse será uma atuação proativa. A gente vai iniciar o diálogo com os prefeitos. Todos os outros, obviamente, o problema dos aterros e também da coleta seletiva será avaliado no âmbito das contas dos 246 prefeitos. Vamos continuar falando sobre este assunto aqui no nosso programa TCM Notícias, né? Vai ter multa ou não? Qual que é a previsão aí para quem não cumprir? Porque prazo já foi, né? Já era para ter resolvido há muito tempo. Mas vamos continuar debatendo este assunto aqui no nosso programa TCM Notícias, mas agora eu chamo a sua atenção para o que aconteceu no pleno do tribunal. Na sessão desta quarta-feira, 22 de outubro, o Pleno analisou a pauta número 137 e julgou 31 processos. Participaram da sessão os conselheiros Joaquim de Castro, Daniel Goulart, Valcenor Braz, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aidar. Os conselheiros substitutos Laércio Guedes do Amaral, Pedro Henrique Bastos e Flávio Luna, o procurador do MPC, José Américo da Costa Júnior, e o secretário de plenário, Gustavo Melo Parreira. O conselheiro substituto Maurício Azevedo participou remotamente. O advogado Rodrigo Nunes Nóbrega fez a sustentação oral em processo de Formosa. A sessão foi ao vivo e gravada. Para assistir, basta acessar o canal do tribunal no YouTube. Muito bem, você viu aí a reportagem sobre o Pleno. Estou conversando aqui na TV Câmara com o procurador José Gustavo Ataíde, falando de assuntos tão relevantes, né? Nós falamos aí de acessibilidade, o trabalho do Ministério Público, agora sobre lixões. Aparecida de Goiânia, por exemplo, há pouco tempo, né? Uns 5, 6, 8 anos, a gente fazia reportagens constantemente no lixão da cidade. Tem resolvido? Lá já melhorou, né? Ou ainda tem problema em Aparecida de Goiânia? Peguei um exemplo aqui de uma cidade grande próxima à capital. Luiz, eu vou pedir perdão para você, porque quem atua nesse caso é um colega. Sim. Aparecido não está no meio hall de 82 municípios, né? Eu fiscalizei 80. Lá nós somos 3 procuradores de execução, cada um Qual fica... é a maior cidade, então, que o senhor trabalha? Goiânia. Goiânia, capital. Capital. E aqui em Goiânia, tem sempre uma discussão com o prefeito Santo Mabel, né? Goiânia tem
problema na questão do aterro e na questão da coleta seletiva. Questão do aterro, tem um termo de ajustamento de conduta que foi celebrado entre o município e o Ministério Público para resolver. Então aí a gente tem acompanhado pela imprensa, está na fase judicial. Sim. Foi judicializado. A questão do a aterro. Justiça teve lá, né? O juiz esteve recentemente acompanhando o prefeito lá, né? Exatamente. Então está no judiciário, né? Exatamente. Essa discussão, está né? no judiciário. A questão da coleta, Goiânia, a sociedade goianiense foi se acostumando, se habituando com a coleta seletiva. Então foi um trabalho muito bonito que houve ao longo dos anos, né? E para você ver que às vezes uma construção que leva anos, em pouco tempo há um retrocesso gigantesco. Foi o que aconteceu em Goiânia com a terceirização da coleta do lixo. Quem fazia a coleta do lixo, a destinação era a Comurg, por uma opção do município. Foi feita uma licitação e essa transição retrocedeu demais, sobretudo a questão da coleta seletiva. Nós, nesse contato que nós temos direto com os cidadãos, fomos procurados pelas cooperativas, representantes das cooperativas de catadores, e eles nos relataram esse retrocesso. Então a gente está tentando retomar o patamar anterior, né? E estamos atuando nisso também. Eu vi que, assim, da administração do prefeito Iris Rezende, não a anterior, a outra, tem o quê? 10, 12, 14 anos, mais ou menos, isso. A coleta seletiva começou, ampliou e foi crescendo, aí de repente começou a cair esse processo, né? Porque atinge, é problema do meio ambiente do cidadão, mas é um problema também social, né? Das pessoas que vivem do trabalho, né, que são as cooperativas. Exatamente. Os cooperados, os catadores, eles prestam um serviço relevantíssimo para a sociedade. Há um problema social, o problema da subsistência deles, problema ambiental, como você destacou, e o problema econômico. Porque é importante que a pessoa que assiste aqui saiba que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece que só vai para o aterro aquilo que não pode ser aproveitado de outra forma, é a chamada logística reversa. Ou seja, o plástico, que ele não precisaria ir para o lixão. O metal não precisaria ir para o lixão. A latinha de refrigerante, de cerveja, não precisaria ir para o lixão. Tudo isso teria que voltar para a sociedade, para a indústria, para ser utilizado de outra forma. Porque tudo isso que... O papel... Vamos dar um exemplo, papel. O papel que é jogado no aterro e no lixão, para você construir, para você fazer um novo papel, você vai ter que derrubar uma árvore. Pois é. A matéria-prima do papel é uma... Assim, né? Essa folha que você está segurando em sua mão, a matéria-prima dela é uma árvore. Então, não tem cabimento. Precisa de investir cada vez mais na coleta seletiva, né? É isso aí. Olha, agora nós estamos quase terminando o nosso programa TCM Notícias, mas eu chamo a sua atenção para a segunda Câmara, que a gente mostra tudo. A primeira Câmara, Pleno, segunda Câmara. Vamos lá? Na sessão de quinta-feira, 23 de outubro, a segunda Câmara analisou a pauta número 139 e julgou 27 processos. Foram aprovadas aposentadorias, contas de gestão e editais. O conselheiro Humberto Aidar presidiu a sessão, que contou com a participação dos conselheiros substitutos Flávio Luna e Laécio Guedes do Amaral, do procurador do MPC, Regis Gonçalves Leite, da tradutora Vanúzia Oliveira e da secretária de plenário Daniela Diniz. A sessão foi transmitida ao vivo e gravada. Para rever, basta acessar o canal do Tribunal no YouTube. É isso aí, você viu aí o trabalho dos conselheiros na apreciação de processos da segunda Câmara. Nós estamos encerrando nosso programa TCM Notícias, conversando com o procurador José Gustavo Ataíde, do Ministério Público de Contas, mas eu deixei por último aqui para a gente falar da ouvidoria, que é o trabalho tão importante do Ministério Público, né? O senhor é ouvidor, né? E só esse ano foram 145 denúncias lá do Ministério Público de Contas, um percentual de 90% dos contatos da ouvidoria, especificamente na ouvidoria, e que são demandas, né, são relatórios, ofícios, recomendações que o Ministério Público passa em respondendo esses questionamentos pela ouvidoria. E é interessante que 95% das pessoas que entraram ficaram satisfeitas com a resposta e com o trabalho do Ministério Público.
Olha que beleza. E como é que faz para que as pessoas continuem acessando a ouvidoria do Ministério Público de Contas? Luiz, eu creio que o nosso trabalho, ele só é eficaz, digamos assim. Para ele ser eficaz, é necessária a parceria do cidadão, da pessoa que mora lá no município. É o controle social, né? Controle social. Nós estamos aqui em Goiânia, se olhar no papel, muitas vezes a coisa no papel é muito bonita, está tudo certinho no papel, na prática não está. Então é por isso que é importante esse canal de comunicação direto com o cidadão. A nossa ouvidoria ela pode ser acessada no nosso site. O nosso site está hospedado no site do TCM. Isso. O TCM tem a sua ouvidoria e o MPC também tem a sua ouvidoria. É um canal que precisa ser mais utilizado pelo cidadão. Você falou 145 demandas, mas a gente espera que isso seja aumentado. Em todos os encontros regionais nós falamos isso para os presentes, a importância de ter esse canal. Além da ouvidoria, a gente recebe pessoalmente. Eu, particularmente, gosto muito de receber pessoas. As pessoas vão lá, todas as pessoas são recebidas. Se a gente não estiver na hora que a pessoa procura, a gente tem muito compromisso fora também, nos municípios ou mesmo aqui na capital. A gente sempre deixa os contatos para a pessoa retornar depois. Pode ser presencialmente, pode ser virtualmente. Já participamos de reuniões virtuais. Muitas vezes o cidadão está longe, o município longe, ele facilita. A pessoa que está lá no município vê que uma obra foi parada, ou que o material está sendo perdido numa escola, no hospital, que recurso municipal, pode acionar o Ministério Público, mandar fotos, né? Questionar o Ministério Público para saber realmente por que essa obra foi paralisada. E é dinheiro do cidadão, né? Se ele pensar isso, gente, eu estou gastando aqui um dinheiro, você está estragando isso aqui é dinheiro meu. Então tem dinheiro ali, né? Todo mundo pensasse, porque é difícil 246 municípios, né? Exatamente. É um papel, é um trabalho fundamental essa interface entre o cidadão e o Ministério Público de Contas. Muito bem. Então, nós estamos encerrando nosso programa TCM Notícias desta semana, agradecendo ao procurador José Gustavo Ataíde pela participação. Muito obrigado por estar conversando com o cidadão, pedindo para que ele também ajude a fiscalizar o município, né? Agradeço muito pelo espaço, Luiz. Desejo a todas e todos que nos assistem felicidades. Olha, estamos, como eu disse, encerrando o nosso programa TCM Notícias. Na próxima semana, com certeza, estaremos com mais informações aqui do Ministério Público de Contas, do TCM, né? Eu vou ficar uns dias fora, mas com certeza a Luciana estará aqui mostrando o trabalho do tribunal, de todos nós lá, para que que seja preservado o seu recurso. Mais importante é que seja preservado o seu recurso. Um abraço para você e até mais.